Neste vídeo vamos falar sobre mais uma meta heurística, o Table Search. O Table Search foi proposto em 1986 por Glover, como uma forma de fugir do ótimo local de forma determinística. O Table Search funciona como uma busca interativa, que procura evitar que ótimos locais já explorados sejam revisitados, e para isso ele dispõe de uma estrutura de memória chamada lista tabu. A melhor forma de se compreender a busca tabu é relembrando a busca interativa, o Iterated Local Search. O método Iterated Local Search funciona do seguinte modo: nós partimos de uma solução inicial, gerada por uma heurística construtiva qualquer, aplicamos um melhoramento nessa solução inicial, no caso aqui eu aplico o VND, e sempre que essa solução for melhor que a melhor solução conhecida, nós vamos salvando essa solução com uma melhor solução conhecida. E aqui entramos no loop, que com um critério de parada, geralmente um número de iterações, nós repetimos o seguinte processo, que é fazer uma pequena perturbação nessa solução, ou seja, escolher um vizinho aleatório dessa solução e reaplicar o método de descida. E fazemos isso por um dado número de iterações até atingir um critério de parada. O Iterated Local Search tem uma vantagem em relação ao Random Multistart, que é o quê? É o de não jogar fora o trabalho que foi feito pelo VND. O Random Multistart sempre recomeça de uma solução aleatória. E isso faz com que todo o trabalho que tivemos no VND seja descartado a cada interação, a cada nova interação. Dessa forma, cada interação do Random Multistart acaba sendo muito mais custosa do que o Iterated Local Search. Mas o Iterated Local Search tem sua desvantagem, que é o quê? Você acaba ficando muito preso dentro de uma vizinhança. Ou seja, o Random Multistart ele é muito mais diversificado, enquanto que o Iterated Local Search é muito mais intensificado. Você tem muito mais intensificação na busca. O que acontece normalmente no Iterated Local Search é que esta perturbação, ao longo do tempo, acaba sendo insuficiente para fugir de um ótimo local. Ou seja, você faz a perturbação e o VND traz de volta para a mesma solução, porque essa perturbação é pequena demais. E existem algumas formas de se resolver isso. Uma dessas formas é o Table Search. O que é que o Table Search vai fazer? Ele vai, quando fizermos essa perturbação, nós vamos gravar alguma coisa na memória que evite que o VND volte para a mesma solução imediatamente. E essa coisa que nós chamamos de tabu. E aqui nós temos representado o algoritmo do Table Search de forma bem genérica. Repare que ele tem basicamente a mesma estrutura do Iterated Local Search, apenas com alguns diferenciais. O primeiro diferencial é que esse VND tem que levar em conta uma lista tabu, ou seja, ele não pode explorar qualquer vizinhança, não pode usar qualquer vizinho, ele tem sempre que se manter obediente a uma lista de tabus. Ele tem algumas proibições. E aí o nosso shake, a nossa perturbação, ele tem que atualizar uma lista tabu, ou seja, a cada perturbação eu tenho que gerar algum tipo de proibição que evite que o VND volte imediatamente para essa solução que é um ótimo local. Então esse é o algoritmo genérico, mas quando nós vamos implementar na prática, nós temos que tomar algumas decisões importantes. A primeira decisão é o que vai ser um tabu, o que vai ser uma proibição. Existem duas formas de se implementar o tabu list. Um tabu pode ser uma característica ou uma regra que chamamos de feature, ou ele pode ser o próprio ótimo local. Implementando dessa forma, nós temos dois problemas. O primeiro problema é uma questão de memória. Nós temos que ter gravado na memória um conjunto de soluções. E isso pode acarretar algum problema de gerência de memória, se essa solução for volumosa, que pode ser contornado utilizando técnicas de hash. Além da situação da memória, nós temos também um impacto na performance do algoritmo, porque ele vai ser muito mais lento ao fugir do ótimo local, porque a cada novo tabu, apenas uma única solução foi proibida, ou seja, todos os vizinhos daquela solução, que devem ser bastante parecidos com aquela solução, não estão proibidos. Então acaba que você tem que fazer muito mais interações e guardar muito mais soluções na lista tabu. A alternativa a se guardar uma solução na lista tabu é guardar uma feature, ou uma característica, ou uma regra na lista tabu. Dessa forma, não vamos proibir exatamente uma solução, mas sim uma característica que pertence a essa solução. Dessa forma, estamos proibindo não só aquela solução, mas várias soluções que se parecem com aquela solução. E aqui nós temos que tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado é que devemos escolher com bastante cautela
qual vai ser o tipo de característica que nós vamos colocar como sendo tabu, porque isso pode inviabilizar a busca. Se essa característica proibir muitas soluções, você acaba tendo várias inviabilidades na execução do seu programa. Um outro cuidado é que, mesmo sendo um tabu, às vezes pode ser interessante você quebrar esse tabu, se essa solução for realmente interessante. E para isso nós temos critérios de aspiração, ou seja, mesmo uma solução tendo uma característica que é um tabu, se ela for muito boa, você vai aceitar ela no seu fluxo de busca. E um outro cuidado é que esses tabus não podem ficar permanentemente na memória, eles têm que ser esquecidos com o tempo. Ou seja, esse tabu tem um tempo de duração, o que costumamos chamar de tenure. Tenure, no contexto de tabu search, nada mais é do que o tamanho da lista tabu, ou seja, quantas interações um tabu permanece na memória. Após esse número de interações, esse tabu é descartado, ou seja, o algoritmo esquece daquele tabu. Isso é muito importante quando você implementa em features. Não tão importante quando você implementa guardando uma solução como um tabu. Agora vamos ver na prática como é implementado o Tabu Search. Para isso, nós desenvolvemos esse aplicativo em Python com fins didáticos que trabalha em cima do problema de roteirização de veículos capacitados, o CVRP. Aqui eu implementei o Iterated Local Search apenas para termos um parâmetro para o Tabu Search. Para implementar o Iterated Local Search, estou usando os seguintes parâmetros: o número de interações, K, que vai determinar o tamanho da minha perturbação do meu método de shake, e um fator de reset. Então o algoritmo começa construindo uma solução inicial, através do caso aqui o algoritmo de Clark and Wright. Em seguida aplica o método de Decimal, um método de melhoramento, estou usando o VND. E aí temos a primeira solução encontrada, no caso aqui uma solução com custo 827, que eu posso plotar na tela para a gente ver como é que ela está, que é essa solução aqui. Aí o algoritmo entra nesse loop que vai obedecer o número de interações, onde cada interação é fazer essa perturbação, esse método shake. O método shake deve ser feito de acordo com o problema que você está resolvendo. No caso aqui eu tenho um problema de roteirização de veículos. Esse método shake eu fiz da seguinte forma: eu vou destruir K rotas e reconstruir essas rotas usando uma busca local. Então aqui eu escolho aleatoriamente K rotas para serem destruídas. Então eu removo os clientes que estão nessas rotas, ou seja, destruo essas rotas e crio rotas triviais, ou seja, rotas que saem do depósito e vão para cada cliente e voltam para o depósito. No final eu tenho esse tipo de solução. Repare que uma das rotas foi totalmente destruída e eu tenho rotas triviais, rotas que vão e voltam, ou seja, uma solução muito ruim. Então essa é a forma que eu decidi fazer o meu shake, a minha perturbação. Cada problema você tem que arbitrar a forma de fazer a perturbação. Essa perturbação gera uma solução que é ruim, essa solução vai para o VND que vai tentar melhorar essa solução. Uma vez aplicado o VND, agora temos essa solução aqui, uma solução de custo 838. Se for melhor do que a melhor solução conhecida, ele vai salvar. Se não for, ele vai verificar se eu estou dentro do meu fator de reset. O que é esse fator de reset? Para evitar que ele se perca na busca. Ele vai estar procurando muito longe do último ótimo local que ele procurou. No caso aqui eu estou usando como parâmetro 5%, ou seja, se a solução for 5% pior do que a melhor solução conhecida, ele vai voltar a solução corrente para a melhor solução conhecida e vai recomeçar o processo. No caso aqui ele não é, então ele vai fazer mais uma perturbação em cima daquela mesma solução já perturbada. Ou seja, ele vai acumulando as perturbações. Por isso que eu coloquei esse fator de reset, porque ele vai acabar acumulando perturbações e essa solução pode ficar muito ruim, caso o VND não tenha sido o suficiente para melhorar essa solução. Então ele repete o processo de destruir uma rota aleatória, aplicar o VND e verificar se é melhor. No caso aqui houve um melhoramento. A melhor solução conhecida
Até então era 827 e a solução que ele acabou de encontrar é 789. Então ele salva essa solução como a melhor solução conhecida. E o algoritmo continua até o seu término. No caso aqui, em 16 interações ele já encontrou 784, que a gente sabe que é a solução ótima para essa instância, a N32K5, que é a instância que eu estou executando agora. Esse é o Iterated Local Search. Agora vamos ver como é implementado o Table Search. No Table Search eu tenho praticamente os mesmos parâmetros, o número de interações, K vai ser o grau da perturbação que eu vou aplicar a cada interação, um parâmetro a mais que é a Tenure, que já sabemos que é o tamanho da lista tabu, ou seja, quantas interações uma proibição fica na memória, e o fator de reset, que vai ter o mesmo significado que eu usei no Iterated Local Search, que é se distanciar muito da melhor solução conhecida, eu vou resetar a busca e vou recomeçar, como se estivesse recomeçando do zero. Com o primeiro passo, eu instancio uma lista tabu inicialmente vazia e eu crio a minha primeira solução igual ao do Iterated Local Search. E eu entro nesse loop por um dado número de interações, que se você olhar é praticamente igual ao do Iterated Local Search, com pouquíssima diferença. Aqui o meu método shake tem que levar em consideração a lista tabu, porque é ele que vai gerar os tabus. Ele faz a perturbação, gera o tabu para que o VND não volte para aquele ótimo local. Então, vou entrar aqui dentro do método shake e vamos ver que eu tenho que escolher K rotas para serem destruídas. E eu vou destruir essas rotas, e a cada rota que eu destruo, eu vou inserindo na lista tabu, através desse comando aqui, tabulist append, uma característica da solução que é um ótimo local. No caso aqui, eu decidi usar como característica o conjunto de clientes atendido por uma rota. Então, uma vez que eu destruo uma rota, eu não vou permitir nenhuma solução que tenha exatamente os mesmos clientes numa mesma rota. Então, o meu tabu vai ser simplesmente o conjunto de clientes naquela rota. Além disso, eu vou passar o custo da solução, que é o ótimo local que originou aquela regra, que originou aquele tabu. Por quê? Porque eu vou usar isso como critério de aspiração. Se eu tenho uma solução que quebra aquele tabu, mas é melhor do que a solução que gerou aquele tabu, eu vou aceitar que ele quebre aquele tabu. Então, meu tabu list é essa tupla aqui de conjunto de clientes numa rota que eu destruí e o custo da solução que gerou esse tabu. Então, eu gero esse tabu e aqui tem uma pequena gerência da lista tabu, que é o quê? Se o tamanho dessa lista tabu for maior que a Tenure, eu tenho que descartar a regra mais antiga que está nessa lista tabu, ou seja, ele trabalha no sistema de fila. First in, first out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair, ou seja, aquela regra que entrou primeiro vai ser esquecida primeiro. E eu vou ter sempre essa lista tabu com um tamanho máximo igual a esse parâmetro Tenure. Ou seja, a partir de um certo número de interações eu vou esquecendo as minhas proibições. E aqui é o processo normal que tem a ver com a forma que eu implementei o shake. Eu vou deletando essas rotas e construindo os meus tabus. E depois eu construo as rotas triviais. É o mesmo método que eu usei no Iterated Local Search. Voltando aqui, nós temos o VND. Aplico o VND em cima dessa solução que foi perturbada. Só que aqui nós temos mais um ponto importante na implementação do Table Search, que é o quê? O meu método de descida tem que ser adaptado para respeitar os tabus. Essa é uma dificuldade de se implementar um Table Search, porque você tem que mexer no seu método de busca local. Então eu vou entrar aqui no meu VND que foi adaptado para respeitar os tabus. Então a dificuldade aqui, no meu caso aqui eu estou usando um VND, que são uma sucessão de vizinhanças, é que cada vizinhança dessa teve que ser adaptada uma por uma, para respeitar os tabus. Por exemplo, aqui o swap, eu tenho aqui esse trecho de código que foi inserido como uma adaptação para o tabu, ou seja, antes de realizar um swap, ele vai testar se depois de realizado esse swap, se é um tabu ou não.
Então eu tenho aqui um algoritmo que nem sempre é simples de implementar, que é, uma vez feito esse swap, essa troca, as rotas resultantes vão ser tabus. Se forem tabus, eu tenho que desfazer essa troca, mesmo ela sendo uma troca que melhore, e continuar a minha busca. Eu tenho que ignorar aquela troca, porque eu não posso reproduzir um tabu. Lembrando aqui que eu estou passando as rotas novas, né, depois do swap, e um novo custo. E esse novo custo vai ser usado como critério de aspiração. Ou seja, se um novo custo for melhor do que o custo que originou o tabu, mesmo sendo um tabu, ele vai aceitar essa alteração. E isso foi feito em cima de todas as minhas vizinhanças, o swap, o replace, o to-opt start. Então essa é a principal dificuldade de se implementar o tabu search. É essa adaptação da busca local para respeitar os tabus. O resto do algoritmo executa basicamente igual ao Iterated Local Search. Uma pequena diferença é que quando uma nova solução melhor é encontrada, além de salvar essa solução, eu também reseto a lista tabu, ou seja, eu não preciso mais daqueles tabus porque eu já estou em outro patamar, achei um novo ótimo local, melhor que todos os outros anteriores, então os tabus que eu tinha na minha lista não são mais necessários, eu posso esvaziar essa lista tabu. E eu faço isso também quando eu passo aqui no meu critério de reset. Se a minha solução corrente for muito pior do que a melhor solução conhecida, eu vou voltar à solução corrente com a melhor solução conhecida e vou resetar a minha lista tabu. Vou executar agora o meu tabu search com parâmetro 500 interações, 2 rotas distribuídas por interação e a tenure de 20, ou seja, eu vou guardar 20 tabus na minha memória no máximo. E vou executar em cima do problema AN32K5. Vou executar. Em 35 interações, ele encontrou a solução ótima. E continua executando, mas como eu não estou interessado no tempo, eu já sei que essa solução ótima, eu vou matar aqui a execução. Se eu usar como parâmetro 1 para ele destruir uma rota por interação, já acaba encontrando a solução ótima na 24ª interação. Agora vamos rodar numa instância um pouco maior, 80K10, uma instância com 80 clientes. O algoritmo encerrou em 148 segundos, encontrou a solução de valor 1763, que tem essa cara aqui no gráfico, e se você olhar aqui na instância, esse é a solução de valor ótimo dessa instância. Então o algoritmo precisou apenas de 238 interações para encontrar a solução ótima desse problema aqui com 80 clientes. Lembrando que esse tempo aqui, 148 segundos, foi o tempo para ele fazer as 500 interações. Resumindo, o tabu search é uma forma de se escapar de um ótimo local utilizando uma memória. Essa memória nada mais é do que uma lista de proibições, de tabus. Os tabus podem ser ótimos locais ou características de ótimos locais. Tenure é o tamanho dessa lista, o número de interações em que essas proibições vão ser lembradas pelo algoritmo. As principais dificuldades na implementação do tabu search é escolher qual atributo das soluções ótimas vai ser usado como tabu e alterar os métodos de melhoramento para respeitar esse tabu. Isso tem que ser feito de forma otimizada porque a busca é muito sensível à execução dos métodos de melhoramento. Fora isso, o tabu search tem a grande vantagem de ser bastante eficiente, muito popular e usar pouquíssimos parâmetros, ou seja, ser muito mais fácil de se configurar.